Então é isso, pessoal, passando aqui mais uma vez e hoje para a gente conversar sobre o processo do Franz Kafka, esse que talvez não, é o livro mais estranho que eu já tive a oportunidade de ler, e ele é um estranho, digamos assim, ele é genial, ele tem uma estranheza genial, mas antes da gente entrar nessa genialidade, o Franz Kafka, ano passado, eu gravo isso em 2025. Em 2024, eu tive a oportunidade de ler o clássico, A Metamorfose, e, assim, para as pessoas que têm que se levam pelas premissas, que leem ali um pouquinho da premissa do livro e, de alguma maneira, aguça, né, a curiosidade para você chegar a ler a obra, tanto A Metamorfose como o processo, ele te fisga muito fácil. Então, lá no processo, quem vem do processo, quem vem da metamorfose e entra aqui nesse livro do Franz Kafka, tem um balde, digamos assim, de água fria, no sentido de, lá na metamorfose, a gente tem uma ideia, uma estranheza, mas essa ideia vai chegando num determinado caminho que as coisas começam a se conectar. Diferentemente daqui do processo. Então, em 2024, eu li A Metamorfose e eu tive esse complemento visual, que é essa adaptação dos quadrinhos do genial Peter Cooper. Aqui saiu pela editora Conrad. E devido a essa história lá da Metamorfose, que também é estranha, mas devido à adaptação nos quadrinhos, muita coisa na mente fica mais clara, devido a imersão da história, devido ao traço e à narrativa dos quadrinhos, faz você compreender um pouco, digamos assim, um pouco melhor o que o Kafka estava querendo. Digo isso porque aqui o Peter Cooper, ele não sai da obra, ele não faz a visão dele, e sim ele realmente adapta a obra do Franz Kafka. E aí eu achei tão interessante, tão genial aquela ideia aqui na Metamorfose, não só do livro como do quadrinho, e aí eu tive a oportunidade de pegar o processo para ler, e assim, ele é um clássico da literatura, isso não há dúvidas, e ele é uma estranheza, como eu falei, a genialidade dele é porque ele é uma estranheza de maneira, digamos assim, sabe, proposital. Acho que a genialidade está nisso. Você vai lendo, só que antes, essa edição da Companhia das Letras, aqui no finalzinho do livro, tem o pós-fácil, que aqui nesse pós-fácil, eu não sei se em todas as edições do processo vem, que ele explica, aqui no finalzinho do livro tem um pós-fácil, e ele explica o quão dificultoso foi esse lance da escrita do Kafka, porque é um livro incompleto e o pessoal não sabia muito bem como foi a montagem da narrativa do Kafka. Então aqui a gente teve um cara que ficou responsável por, digamos assim, montar e colocar uma linha, digamos assim, uma linha cronológica na história. Só que até hoje não sabe se essa é a verdadeira linha cronológica que o Kafka imaginou. Então essa confusão, eu acho que quando você acaba o livro e lê esse pós-fácil, você meio que dá uma clareada. Você diz assim, poxa, realmente não foi simples a jornada da narrativa, e é por isso que é estranho. Só que aí é que vem a confusão. Quando você está lendo, o próprio Kafka narra a situação da história como algo absurdo. Então, essa premissa que chama muita atenção da gente, de num dia qualquer, pessoas chegam processando, né, uma pessoa, e essa pessoa ela não sabe porque é que ela está sendo julgada, digamos assim, né, processada. E a gente vai seguir a jornada desse cara tentando entender o porquê que ele está sendo processado. Então ele não sabe, então ele vai em busca de respostas. Só que essa premissa, que ela parece simples, ela vai ficando
cada vez mais absurda. A gente não sabe muito bem, como eu disse aqui, a questão dessa ordem, mas o que dá para compreender é uma crítica ferrenha a esse sistema, essa burocracia. Esse livro foi escrito em 1925 e a gente não sabe se ele estava criticando essa parte ali do entre guerras, né, que já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, ainda existiam muitos conflitos ideológicos, essa burocracia onde o Estado te propõe algo e de alguma forma ele te coloca como uma marionete dentro desse seu sistema que ele mesmo controla, e você fica sendo manipulado. Então você vai lendo, você até se pergunta no decorrer da narrativa se você desaprendeu a ler ou a interpretar algum tipo de texto, porque realmente é complexo. Eu entendo muito, mas muito mesmo, e respeito as pessoas que não conseguem chegar ao final desse livro, mas ao mesmo tempo que você vai entendendo que toda essa estranheza, ela é essa crítica às partes burocráticas e a como o governo ele te coloca na unha e torna as coisas chatas. Essa maneira espontânea e proposital que o Kafka consegue traduzir na obra, para mim isso é a genialidade de você fazer a parada ser realmente estranha, ser opressiva. E o que é que acontece com isso tudo? Por mais vídeos que você assista no YouTube ou você leia algumas críticas em alguns blogs referente a esse livro, muitas pessoas vão ter pontos de vista diferentes. Uns vão dizer que é um livro genial. Eu achei esse livro, como eu disse, ele para mim é um nota, né, de 5 estrelas, ele é um nota 3, mas essa genialidade tá em toda essa estranheza. E novamente, o pós-fácil que explica que é um livro inacabado, você meio que consegue entender o porquê de toda essa estranheza. E mais uma vez a gente se pega numa situação kafkiana, que eu acho sempre legal e interessante, principalmente nas obras do Kafka, a gente lê tipo o que seria essa situação kafkiana. E o que diabo seria essa situação kafkiana? Que eu acho que quando a gente lê sobre, realmente dá esse resumo do que vai preencher as obras desse escritor. Uma situação kafkiana refere-se a uma experiência ou cenário absurdo, surreal, opressivo ou ilógico, muitas vezes envolvendo burocracia excessiva, falta de controle pessoal e um senso de desespero diante de forças incompreensíveis. O termo deriva da obra do escritor Franz Kafka, conhecido por criar histórias que capturam a alienação e a perplexidade em um mundo desumanizado e incompreensível. Aqui nesse parágrafo a gente consegue reunir e captar tudo que o Franz Kafka faz em praticamente todas as suas obras. Eu não li ainda, se eu não me engano, na Colônia Penal, ou no Código Penal, é alguma coisa assim, mas eu também já vi algumas críticas e também trata muito sobre uma determinada situação absurda sendo exposta ao ser humano. Então essa estranheza faz parte da experiência de você ler qualquer obra do Franz Kafka. E a genialidade do cara é simplesmente isso. A escrita, no meu ponto de vista, não é fácil, principalmente aqui no Processo. Lá no Metamorfose, a imersão ela chega um pouco mais rápido, você se sente estranho, assim como o tal inseto, que ele imagina que a pessoa ali está se transformando, esse tipo de coisa, da tal metamorfose. Só que a imersão lá chega um pouco mais rápido, porque assim, a imersão aqui, no meu ponto de vista, pelo menos na minha experiência de leitura, ela não chegou. Mas aí é que tá todo esse estranhamento, né, do cara ficar indo no advogado, e o advogado diz certas coisas que a gente já passou por isso. Eu acho que qualquer ser humano que já teve a oportunidade de pegar
o livro lá, eu acho que é o Vade-Mecum, né, e conseguir interpretar aquilo ali é muita loucura, é um absurdo. Só realmente quem estuda aquilo ali para interpretar as leis, e é como se fosse uma ironia, né? Tipo, poxa, realmente é só parece que essa complexidade é proposital para as pessoas comuns não entenderem e a gente ficar nas mãos dos advogados e em toda a complexidade que é o Estado. Mas dito isso tudo aqui, eu indicaria o processo para as pessoas que querem se aventurar numa pegada realmente de tirar da zona de conforto. Acho que é um livro que ele te tira, você vai tentar interpretar determinadas situações, por que ele está colocando aquilo. E assim, na camada mais fina, é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Mas aí eu tive uma brilhante ideia, que é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem também, que deu uma clareada muito forte, assim, depois que eu li esse livro. O que eu quero indicar, tem algumas adaptações que foram feitas desse livro, o que parece meio impossível quando você começa a ler, porque, como eu disse, a imersão ela não chega a 100%. Você acha que está compreendendo, mas devido às situações que o personagem vai passando, toda a narração parece que o ambiente também ele é meio opressivo, você se sente pequeno devido ele narra muito ambientes muito fechados, mas ao mesmo tempo abertos, e aquela pessoa situada ali, ao mesmo tempo você fica tentando entender essa narrativa, essa descrição dos cenários. E aí é que entra uma adaptação do Orson Welles, sim, o diretor do Cidadão Kane, ele fez uma adaptação desse livro, e essa adaptação, ela é muito estranha, e eu não sei assim, se ela serve, assim, lógico que ela vai servir, mas tipo, no sentido que as pessoas que assistem o filme sem terem lido o livro, sabe? Eu acho que o filme ganha um pouco mais de sentido quando você lê o livro, devido a todas essas descrições e situações que toda a história vai se construindo ali, todo esse absurdo que vai se construindo na história. Então o Franz Kafka, ele consegue de alguma maneira colocar uma situação ali nas interpretações dos atores que tem essa estranheza, tem essa frieza, tem esse absurdo. E você vendo, pelo menos nessa situação, é bem mais lúcido, digamos assim, do que você lendo. Então, no filme, a galera conseguiu de alguma forma traduzir isso na questão das atuações. A construção dos cenários são muito massa, interessantíssimas, e você começa como eu disse, né, como você está vendo as imagens, muita coisa no livro vai clareando. Então, assim, por mais que o livro ele não tenha uma espécie de fechamento desse absurdo que está acontecendo com o personagem, você realmente, com o filme, as coisas clareiam um pouco mais. Então, assim, a experiência do livro melhorou um pouco, mas eu acredito que toda obra, seja ela em qual mídia for, ela tem que se fechar, ela tem que ter uma completude nela mesma. Se você precisar de ir para outra mídia para compreender a mídia que você estava ali, a original, eu acho que, enfim, para complementar e você julgar cada mídia no seu determinado lugar. Mas nessa questão aqui do processo, eu indico exatamente para isso, para ele dar esse complemento visual de um livro que ele é muito estranho, só que ele é aquele estranho, como eu já falei, genial, e quando você assiste o filme, ele fica um pouco mais, digamos assim, ele fica menos estranho. Então, eu não é que eu me senti culpado, mas eu digo isso para quem tentar ler, quem teve a oportunidade de ler e também saiu dele, porque não é um livro fácil. Você acaba e você se pergunta o que diabos aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu comigo, e mesmo para aquelas pessoas que leem e dizem que isso aqui é de uma genialidade,
como eu disse, é dentro desse absurdo que você tem que encontrar a genialidade, mas nem todos dão esse próximo passo, ou digamos assim, tem aquela paciência para ficar remando e tentar ir encontrando sentido. Então é isso, eu usei do filme do Orson Welles, que eu coloquei por curiosidade, não só para tentar compreender um pouco mais sobre a obra, fiquei curioso para saber como era que adaptava uma história tão louca como essa, e também por ser o Orson Welles, um diretor altamente consagrado. Então assim, é um filme também estranhíssimo, então como eu disse, eu acho que uma coisa vai complementar a outra, só que o filme, como é essa parte visual, ele conseguiu de alguma forma transmitir toda essa estranheza, não só nos personagens que vão aparecendo, há uma ali no meio do roteiro, que há coisas mais explícitas que eles falam, né? Que tipo, realmente, tipo, a burocracia é uma parada, entre aspas, chata, e ela, de alguma forma, você cansa tanto de esperar que você realmente faz o que eles mandam, digamos assim. Então a gente é meio como marionete, a gente está na unha de um sistema que a gente não entende, a gente tem que simplesmente jogar o jogo. Então acho que é um filme, uma obra que critica isso, mas de uma maneira bem sofisticada, sabe? Ele não é direto ao ponto. E eu acho que é isso que faz a obra do Kafka ser também interessante, né? Esse não ir direto ao ponto e ficar ali muito nas entrelinhas e muito na interpretação é o que torna a literatura do Franz Kafka um bagulho icônico. Então é isso, pessoal. Hoje a gente conversou um pouquinho, quer dizer, eu tentei aqui conversar um pouquinho sobre o processo do Franz Kafka, um livro que me tirou da zona de conforto. Eu vou sim continuar lendo as obras do autor quando eu tiver a oportunidade, e eu acho que é isso, são literaturas como essa que faz a gente crescer, mas eu também crescer como leitor, como ter mais repertório dentro desses clássicos, para literaturas que realmente requer um pouco mais de paciência, mas também entendo as pessoas que deixam o livro de lado, porque é um negócio que, enfim, para muita gente, para muita não, né? Nosso tempo é limitado e você tem que fazer escolhas, né? No meu caso, eu escolhi continuar e cheguei ao fim do processo, mas não foi uma tarefa simples. Saí um pouco mais louco do que eu já sou, mas foi muito gratificante, beleza? A gente se vê logo mais para mais uma dicasinha cultural aí aqui no Sertão Cosmo, beleza? Valeu!